Você acredita que você tenha de alguma forma recebido menos? Então acredito que sim, Onde você vê que isso também reflete na sua vida? no meu relacionamento. Ai, gente, vamos ter que parar a sessão por aqui. Tenho certeza que toda mulher precisa ouvir aquilo que muitas vezes a gente só tem coragem de falar na sessão de terapia. É o sonho de toda mulher isso aqui, não é? Tá leve, hein? É porque às vezes eu tenho a sensação de que eu não sou visto e reconhecido. Mas, como eu disse, não é sempre, são alguns momentos. E aí a gente pode fazer uma relação de eu não me senti visto pela minha mãe com eu não me sinto visto pela minha esposa quando tem mais gente. Plausível. E acredito que faz sentido. Eu acho que não importa o que eu diria pra ele. Ele sempre foi. Mas se eu fosse racionalizar algo, seria que é permitido ser alegre, apesar das dificuldades. É muito boa, né, Carolina? Muito ótima terapeuta. Então bora de análise, Felipe? Bora lá. Hoje é o dia da vitória. É, gente. Bora lá então. É o sonho de toda mulher isso aqui, não é? Pega leve, hein? É o sonho de toda mulher, mas seguinte, eu como professora já aviso, tá? Isso aqui, gente, é meramente ilustrativo, a gente vai fazer é claro que uma intervençãozinha, sim, né? Mas muito mais uma conversa, porque você não pode ser terapeuta do seu marido, combinado? Combinado. Estamos combinadas? Agora a gente parte para entender um pouquinho do que passa na cabeça do Dr. Felipe Belanda Trofino. E quem é esse Felipe por trás disso tudo? Então, para a gente começar, eu gostaria de pedir para você silenciar um pouco, respirar fundo, fechar os seus olhos, tirar a língua do céu da boca, se conecta profundamente com o seu corpo. E vai sentindo como se o peso da gravidade empurrasse o seu corpo em direção ao chão, contra o sofá. Eu vou falar uma frase e eu gostaria que você finalizasse ela com a primeira coisa que aparecer na sua mente. Sem contestar, se explicar e ainda que não faça sentido nenhum, a primeira palavra. A frase é: eu quero. Alegria. Alegria. Eu vou pedir para você continuar de olhos fechados e deixar essa frase ecoar na sua cabeça. Eu quero alegria. Alegria. E se a alegria morasse num órgão do seu corpo, qual é o primeiro que te vem à mente? Dos pés. Não é bem um órgão, né? Mas é os pés. Então se conecta com os teus pés. Leva sua respiração para esse ponto, colocando atenção neles, percebendo a temperatura deles. Se conecta com esse lugar. E se esses pés tivessem uma idade, quantos anos você sente que tem? 5. 5 anos. E qual é a temperatura dele? 27 graus. É quente ou frio? 27 graus. É quente ou frio? É quente. 5 anos e é quente. Me fala mais sobre o Felipe de 5 anos e pode voltar no teu tempo devagarinho para aqui e agora. Início da escola. Você lembra de algo? Não muito. Apenas flashes, assim. Eu lembro que era o Felipe sempre muito acompanhado, principalmente dos meus irmãos. É difícil ter memórias onde eu esteja sozinho. E sempre fazendo alguma coisa, assim, sempre andando de bicicleta, jogando futebol, no clube, ficando até tarde, assim, na rua.
Eu lembro que a nossa casa já era uma casa grande, tinha gramado também, a gente ficava no gramado ali de casa. E o meu pai sempre presente, jogava bola com a gente em alguns momentos. Eu tenho uma memória muito vívida dele jogando bola com a gente num dia de chuva, mas era uma chuva bem, bem forte, não era qualquer chuvinha. Esse sim é um dia que ficou bem registrado na memória. Quando você começou a andar? Ah, não sei. Ah, lembro, sei sim, sei sim. É bem no dia do meu aniversário de 1 ano. Não foi cedo. Sim. Te falaram sobre essa memória? Minha mãe me contou. Então é quente. Você lembra de jogar futebol com seu pai? De não ter memória sozinho? Ok. E voltando para essa relação com os pés. Como é andar para você hoje na vida? Às vezes é bom, às vezes é incômodo. Os seus irmãos começaram a andar com que idade? Não sei exatamente, mas acho que começaram a andar antes. Antes de você? É. Por que você acha isso? Não sei. Se eu fosse dizer algo, seria mera especulação. O que vem? Simplesmente vem, ainda que seja uma história na sua cabeça. O que vem é o fato de eu ter sido o filho do meio e ter recebido menos nutriente e, portanto, se desenvolvido menos. Isso é o que vem. E você lembra de alguma sequela de ter recebido menos? Sim. Qual? Quando eu nasci, eu não tinha. Eu tinha alguns dentinhos pretos, assim. E segundo o que os médicos diziam na época, era por ter recebido menos nutrição. E eu nasci menorzinho também. Se comparado a eles, né? Só que depois eu cresci muito porque eu era o que eu mais mamava. Mas tudo isso são memórias de pessoas que me disseram, não minhas. E você acredita que você tenha de alguma forma recebido menos? Ou sente isso? Sim, já senti já e já inclusive verbalizei isso para minha mãe. E inclusive ela já me pediu desculpa por isso, sem mesmo eu ter falado sobre esse assunto. Então acredito que sim. Mas não estou dizendo isso como uma forma de estar me queixando, não. Hoje eu, sendo bem sincero, acho que eu recebi demais. Recebi muito. Olhando para essa memória, para esse menino que acreditava que recebeu menos, onde você vê que isso também reflete na sua vida? No meu relacionamento. Ai, gente, vamos ter que parar a sessão por aqui. Bom, vamos lá. Mas não é sempre. Por que você sente isso? É porque às vezes eu tenho a sensação de que eu não sou visto e reconhecido. Mas, como eu disse, não é sempre. São alguns momentos bem específicos. E esses momentos acontecem quando? Geralmente, que você sente que não está sendo visto ou reconhecido. Ó, não tem momentos específicos assim. Tenta lembrar de um fato, um dia, o que vem imediatamente na cabeça. Momentos em que a gente está fazendo eventos, por exemplo, e que são muito grandes. Então, geralmente são momentos onde existem mais pessoas, Sim, muitas pessoas. muitas pessoas além de você. Sim. E aí a gente pode fazer uma relação de eu não me senti visto pela minha mãe e fui o que recebeu menos dos meus dois irmãos, com eu não me sinto visto pela minha esposa quando tem mais gente. Sim.
Assim como quando tinha os meus 2 irmãos? Sim. É uma relação plausível. E acredito que faça sentido. Então a sensação é de não ser visto ou teria alguma outra palavra que vem assim? Se fosse uma sensação de corpo, qual sensação seria? Sensação de corpo? Uhum. Difícil trazer pro corpo. Se fosse uma palavra, além do não ser visto, um sentimento, qual seria? Abandono. Quero que você se conecte com seu corpo, fechando seus olhos. E tenta trazer ele pra cá. Essa palavra abandono. Tirando ela da memória e trazendo ela pra realidade, vamos tentar encontrar ela no seu corpo agora. Onde o abandono mora no Felipe? Em que órgão? No coração. No peito. E o que você sente quando se conecta com isso? Qual é a emoção? Angústia. Como se fosse um aperto. Tristeza, talvez. E te vem alguma idade? Quantos anos essa tristeza tem? Me vem de novo 5 anos. Você disse que lembra do seu pai jogar bola com vocês, mas você lembra de algo da sua mãe nessa idade? Não. Início da escola, primeira série. Eu lembro. Pode ser triste falar isso, mas é o que eu lembro realmente. Eu lembro dela doente na cama. Você consegue voltar lá nessa imagem? Já voltei. Como que ela estava fisicamente? Debilitada. Careca. Frágil. Imagina que você tá agora em pé, olhando para ela nessa cama. E deixa essa sensação vir de novo. E por mais que não pareça justo falar isso nessa situação, veja se você consegue dizer aquilo que a sua criança não conseguiu. Não é justo, mãe. Vou falar como criança. Uhum. Não é justo, mãe. Eu queria mais de você. Eu queria mais de você. E eu queria o direito de me sentir feliz. Eu queria o direito de me sentir feliz. Me sentir visto. E isso me doeu muito. E isso me doeu muito. E agora veja que bem devagarinho
você adulto vai entrando nesse quarto também. E chega atrás desse menino de 5 anos. E vocês dois olham juntos para essa cena da sua mãe na cama. E agora, com outra compreensão, você acolhe ele. E veja se você consegue dizer para esse menino: eu vejo você. Eu vejo você. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Agora eu vejo onde você deixou a sua alegria para trás. Agora eu vejo aonde você deixou a sua alegria para trás. Você só tinha o direito de ser alegre Você só tinha o direito de ser alegre quando estava tudo bem. quando estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. A alegria já pode voltar. E agora eu te dou o direito de ser feliz. E agora eu te dou o direito de ser feliz. Mesmo quando as pessoas não estão bem. Mesmo quando as pessoas não estão bem, não estão doentes. E veja se você consegue dizer para ele: nós viramos especialistas nisso. Nós viramos especialistas nisso. É verdade. A gente enxerga a doença como ninguém. Ai, isso. A gente enxerga a doença como ninguém. Eu pensei que nunca queria ser médico. Na verdade, eu nem pensei nisso. Nem cogitava ser médico. Eu nem cogitava pensar em ser médico. É verdade. Agora eu vejo por que eu faço o que eu faço. Agora eu vejo por que eu faço o que eu faço. E por quem eu faço o que eu faço. E por quem eu faço o que eu faço. Você não vai conseguir salvar sua mãe. Não mais. Diga para esse menino. Você não vai conseguir salvar a sua mãe. Daqui um tempo, Daqui a um tempo, você vai ver ela levantar sozinha você vai ver ela levantar sozinha e ser muito feliz, e ser muito feliz, sem precisar de você. sem precisar de você. Esse daqui a um tempo já chegou, né? Eu já vi tudo isso. Já viu? Já. E agradeço. Veja se você consegue ir voltando pro aqui e agora, bem devagarinho. O que você sente com essa imagem? Faz sentido com o que você vive hoje? E como é para você quando você vê algum paciente seu doente? Pode abrir os seus olhos O que e eu voltar vejo hoje, devagarinho. Como você vê que isso se repete ou não hoje? Como é essa relação com o que você viveu lá atrás e com a imagem que isso reflete hoje na sua vida? minha pergunta não ficou clara, desculpa. Ok. Diante desse contexto, Uhum. dessa imagem que a gente viu agora, o que você acredita que continua se repetindo? Desse menino que olha a mãe e não se permite ser feliz porque ela tá doente? E do médico que hoje olha o paciente e deseja ter alegria, mas não consegue? O que continua se repetindo? Uhum. O padrão de permanecer triste. Apesar de não ter motivo para isso. É o que se repete. Você acredita que seja por essa razão que é tão desafiador para você
olhar para situações de dor das pessoas? Acredito que sim, tem influência, mas já foi bem pior. Pior como? Eu acredito que antes eu queria salvar mais. Hoje nem tanto. Hoje eu reconheço que o paciente tem a sua parcela de responsabilidade sobre a doença que ele apresenta ou o sintoma que ele apresenta. E eu acredito que reconhecer essa parcela de responsabilidade é o que vai trazer força para ele no próprio tratamento. E uma vez trazendo força, vai trazer dignidade para ele também. De entender que ele é o próprio Salvador. E que é parte da cura o desejo de ser curado. Mas isso é meu racional falando, né? Uhum. E agora trazendo esse menino para o presente, o que você diria para ele? É. Eu acho que não importa o que eu diria para ele. Foi como foi. Mas se eu fosse racionalizar algo, seria: já é permitido ser alegre, apesar das dificuldades. Não foi sua culpa, não foi sua responsabilidade. De alguma forma ele se sentia culpado? Acredito que sim. Não culpado, mas talvez na ingenuidade da criança, talvez ele tenha acreditado que ele poderia participar do tratamento ou fazer alguma coisa para que aquilo melhorasse. Ou silenciar as próprias necessidades para não incomodar, já que a mãe estava doente. Não sei. São opções. A vida é mesmo engraçada, né? Como as nossas maiores dores se transformam na nossa profissão. E todos os dias a gente revive aquilo que a gente queria esquecer. Com outras personagens, outras situações, outros contextos, mas a mesma emoção. O que faz nós sermos excelentes nas coisas, se não for visto, também pode nos destruir de alguma forma. Voltando para essa imagem e olhando para sua mãe hoje, você consegue sentir alegria? Ainda é difícil. Mas eu já não sinto que eu preciso salvá-la. Pelo menos não racionalmente, né? Porque se eu tivesse curado isso, talvez de uma forma mais intensa, já era para eu estar sentindo alegria de uma forma mais frequente, talvez. E o que esse menino gostaria de uma situação hipotética, assim, ilusória, na cabeça dele quando ele olhava para essa mãe na cama? Qual era o desejo? Tirar ela da cama, fazer com que ela se levantasse, se tornasse também mais alegre e mais saudável, com uma aparência saudável. E se ela tivesse se tornado mais alegre, mais saudável e com uma aparência saudável, como essa criança se sentiria? Isso é muito boa, né, Carolina? Eu sou ótima terapeuta. Essa criança estaria em paz e mais alegre. Uhum. E o que a criança ganharia com isso?
Alegria. com a mãe em paz e alegre. A facilidade de ser alegre também. E alívio. E a ausência de responsabilidade. Eu acho que todos esses fatores facilitam a alegria chegar. Alívio, alegria e ausência de responsabilidade. Sim. Se a gente for olhar o contrário, É tudo que o adulto não sente hoje. excesso de responsabilidade, Uhum. tristeza E angústia. e angústia. Será que esses sentimentos são mesmo reais? Ou são só Não, reprises de um menino de 5 anos? sim. Acredito que sim. E como seria possível dar. Reais são. Sim, que eles são sentidos. Sim, exato. Mas As imagens não são presentes. as memórias não são reais, né? Mas o sentimento existe. O sentimento não, desculpa, o sentir, né? Uhum. No corpo. A emoção existe. É. E isso é extremamente importante para você que está ouvindo, porque muitas vezes você pensa, eu não tenho motivo para sentir isso. Eu gostaria de sentir diferente. Eu gostaria de estar mais presente. Eu gostaria de fazer determinadas coisas. Eu gostaria de falar, de me expressar. Mas o corpo não libera. É como se o corpo tivesse viciado na angústia, na tristeza ou no excesso de responsabilidade. E para revalidar esse vício, assim como um vício de droga, um vício de pornografia, um vício de consumo, você vai começar a se colocar em determinadas situações para de novo seu corpo sentir aquilo. É muito paradoxal porque você não quer sentir, mas ao mesmo tempo em que você provoca aquela situação que te traz dor, você também tem alívio, porque você volta naquela imagem. Então, muitas vezes a solução é identificar a imagem traumática, onde foi que ela começou, e fazer um processo de literalmente reabilitação, como se fosse reabilitação de um vício. Um viciado não deixa de ser viciado do dia para a noite. Ele precisa começar a observar o próprio corpo, as necessidades de novo buscar aquilo e cortar aquele hábito. Então, se eu tô vendo que eu tô de novo prestes a buscar tristeza, de novo prestes a buscar angústia, de novo prestes a me sobrecarregar de responsabilidade, imediatamente eu preciso fazer um movimento de ação. E quais seriam as ações que você poderia fazer em um movimento, em um momento em que você sente que busca angústia, sem perceber? Melhor, em que momentos da sua vida hoje você sente que busca angústia? Nas redes sociais. Como se fosse já um comportamento automático. E o excesso de responsabilidade? Sim, também. Não deixa de ser algo que me consome energeticamente E a, e tira o sono. e a tristeza? É, tá tudo interligado, né? Então, qual seria um movimento prático que você poderia fazer para aos poucos o seu corpo começar a se desintoxicar desses sentimentos? Eu acho que é tomar consciência de fato de que
quem sofre é uma parte minha e não eu como um todo, né? É a criança que sofreu lá atrás e que não pôde manifestar alegria, porque o ambiente não era o propício para ser alegre. Então, tomar consciência eu acho que ajuda. Agora, de forma prática, assim, não sei, talvez tentar ser menos responsável, mas isso é algo difícil no meu contexto, porque eu me cobro demais. Não sei. Deixa o inconsciente trazer ao longo do tempo. A gente já abriu a caixa, já já ele vem. Mas como você lida com essa raiva de não ter podido ter alegria? Com essa injustiça de eu só queria ser uma criança? Como que eu lido com ela? Uhum. Não sei. Às vezes eu tenho vontade de morder, e como eu não posso morder outra pessoa, eu mordo a mim mesmo. No sentido figurado. Uhum. Bruxismo. Bruxismo. É. E às vezes mordo você também. Mas aí é em outro sentido. Que não tá sob análise aqui. Não, mas eu tô brincando, tá vendo? A alegria já tá voltando, ó. Uhum. De que outras formas que eu lido com essa raiva? Me autorregulando através de coisas que me dão prazer. Futebol, natureza, praia, academia. E eu acho que por isso que eu valorizo tanto isso e é tão importante pra mim, porque eu acho que é uma forma de me autorregular. E nesses lugares você consegue se sentir alegre? Sim, muito. Mas mais do que sentir alegria é esquecer um pouco limpar um pouco a cabeça dos pensamentos e da responsabilidade, talvez. Quando eu tô ali fazendo esse tipo de coisa, na maior parte do tempo eu não tô preocupado com as outras responsabilidades. Eu tô realmente presente, de corpo presente, né, naquilo que eu tô fazendo. Mas são poucas as coisas que eu faço e que me permitem estar de corpo presente. E agora imagina que a gente volta para essa cena do menino que observa a mãe em pé na frente da cama. Uhum. E como seria se esse menino andasse, já que você falou que a alegria mora nos pés? Você adulto, essa criança de 5 anos, e ao invés de só observar a mãe, vocês andam em direção a ela. Como você acredita que a sua mãe te olharia se você, ao invés de só observar, andasse em direção a ela? O eu criança ou o eu adulto? A primeira imagem que vem na sua cabeça. A imagem que vem é o eu criança caminhando em direção a ela. Eu acredito que ela não iria gostar. Então tenta se aproximar um pouquinho mais, ainda que ela não goste. E um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Até que você abraça ela. O que você sente nesse abraço? É, acho que é uma mistura de sensações. É.
alívio, medo. Amor. Veja como é dizer pra ela: eu tive medo de perder você. Eu tive medo de perder você. E até hoje eu tenho. E até hoje eu tenho. Só agora eu vejo Só agora eu vejo o tamanho do meu amor. o tamanho do meu amor. Só agora eu vejo Só agora eu vejo, mãe, o tamanho do meu amor. e vejo que você também levantou da cama, E vejo que também você levantou da cama, porque eu nunca fui até a cama. porque eu nunca fui até a cama. Você levantou e veio até mim. Você foi forte, levantou e veio até mim. E por isso eu não te perdi. E por isso eu não te perdi. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Eu vejo o tamanho da tua força. Eu vejo o tamanho da tua força. E o quanto mesmo escondido na porta, E o quanto mesmo escondido na porta, te observando, te observando, você fez de tudo você fez de tudo para estar presente comigo. para estar presente comigo. E também para nos poupar. Só agora eu vejo. Inspira fundo. E no seu tempo vai abraçando ela, mas também já soltando. E veja como ela te olha. Como é? Grande. Forte. Bonito. Sorridente. E veja se você Saudável. consegue, diante dessa imagem, caminhar também em direção à saída do quarto. E imagina que você sai desse quarto agora e você tá atrás de um palco. E em cima do palco tá a sua esposa. Uhum. E assim como o menino observava a mãe, ele também observa a esposa atrás do palco. O que você sente? Como adulto, alegria. Eu sinto muita alegria. E muito orgulho também. E se a alegria mora nos pés e a solução do menino foi ir até a mãe, como seria você pegar esse menino pela mão e ir até a sua esposa? Seria ótimo. Veja se você consegue dizer para essa criança: a gente já pode andar. A gente já pode andar. E quem busca a alegria somos nós mesmos. E quem busca alegria somos nós mesmos. A alegria não vem do outro.
A alegria não vem do outro. É a gente que vai até eles. É a gente que vai até ela. Uhum. Até ela. Inspira bem fundo, No meu tempo. no seu tempo. Pode ir voltando para o aqui e agora bem devagarinho. E o que você teria para dizer para as pessoas? Você pode olhar aqui para cima. Diante dessa imagem e desse tema de eu quero alegria, da dificuldade de ir, de expressar, que muitos homens têm, de falar, e que ao invés de ir muitas vezes até a companheira ou a mãe ou a qualquer coisa, observam como quem espera ser visto. E o quanto isso dói também. O que eu diria é, em primeiro lugar, busquem alguém que possa ajudar nessa caminhada de fazer com que vocês se autoconheçam, porque talvez vocês jamais chegariam nessa profundidade de discernimento sem ajuda. E que talvez o principal seja isso, de fato. E porque sem essa ajuda, todo o resto não se faz possível. Então, essa ajuda é o que torna todo o resto possível. Então, o mais importante é realmente buscar ajuda e não achar que isso te faz menor ou menos homem ou mais fraco. Não, justamente isso é o que pode salvar teu relacionamento, salvar um relacionamento melhor com os teus filhos e principalmente salvar um relacionamento melhor consigo mesmo, né? Porque se eu não tô bem com meus filhos e com meu relacionamento, por exemplo, eu acredito que em grande parte eu não esteja bem comigo mesmo em primeiro lugar. Então, você veio antes do teu relacionamento e veio antes dos teus filhos. Então, olhe para você em primeiro lugar. É isso que eu tenho para dizer. Uma ótima vida para você, Felipe. Obrigado, Carolina. Que a alegria volte a fluir. Eu fico por aqui. Para o bem de todos e da nação. E você é uma ótima analista. Eu fico por aqui e essa foi a nossa sessão de terapia. Comenta aqui, compartilha, manda assim, sabe? Como quem não quer nada para as pessoas que você conhece, quem sabe seu marido. E para todos os homens e para as pessoas que você percebe que muitas vezes não conseguem se dar o direito de serem ainda mais felizes. Um grande beijo, comenta aqui, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente curada nesse mundo, melhor.